Hi everybody, our class today is going to be about noun phrases. Hoje eu vou falar um pouco em português para poder dar uma colher de chá aí para vocês e também porque no assunto de hoje cabem algumas comparações entre a nossa língua materna, nosso querido português, e a língua inglesa. Eu vou começar falando para vocês um exemplo e mostrando para vocês como esse grupo nominal seria representado em inglês. Uma bolsa azul de plástico. Vocês percebem que nós temos o artigo indefinido uma de vermelho, nós temos o adjetivo azul, nós temos a palavra plástico e essas palavras azul e plástico estão modificando o substantivo bolsa. Percebam que o que está sublinhado é o núcleo do meu grupo nominal, ou seja, é o principal. Tudo que vem antes de bolsa e depois de bolsa, nesse caso aqui em português, está modificando bolsa. Vamos ver agora em inglês como ficaria esse grupo nominal. A blue plastic bag. Percebam que o determinante está no início, de vermelho. Nós temos o artigo indefinido a, que significa uma. Nós temos blue, plastic. E por último nós temos bag. O que nós concluímos é que um substantivo, o núcleo do grupo nominal, ele vai estar sempre no final desse grupo nominal. Geralmente próximo do verbo ou antes de alguma preposição, quando nós falarmos de grupos nominais complexos. Próximo exemplo. Minha filha, linda e inteligente. Vejamos, filha é o núcleo do meu grupo nominal. Nós temos a determinante minha, que é um adjetivo possessivo. Temos os adjetivos linda e inteligente como adjetivos e modificadores de filha. Vejam que no português a gente concorda em gênero e número. Se fosse minhas filhas, seriam minhas filhas lindas e inteligentes. No inglês, nós temos my beautiful intelligent daughter. Nós não temos aqui nenhuma diferença de gênero. Seria a mesma coisa que dizer my beautiful intelligent son. Masculino, feminino, não tem essa diferença. Ok? Então, revisando, o que tiver de vermelho vão ser os determinantes e o que tiver de azul serão os modificadores. Os de preto e sublinhado são os núcleos dos grupos nominais. Vamos fazer uma pequena revisão. O que seriam os determinants, os determinantes? São eles os definite and indefinite articles, a, and, the, demonstrative pronouns, this, that, these, and those, indefinite pronouns, some, any, the impossessives, my, your, his, our, their, they are the determiners, ok? Eles são os determinantes. E nós temos os modifiers, que seriam os adjectives, tall, smart, American, adverbs, really, very, verbs or nouns with adjective function, boiling water. Lembrando que boiling é um verbo que tem terminação em ing, mas aqui ele está funcionando como um adjetivo modificando water. Plastic bag, outro exemplo. Plastic é substantivo, mas aqui ele está funcionando como adjetivo porque ele modifica bag. More examples. Nós temos aqui algumas frases e eu destaquei com chaves os grupos nominais. Lembrando que o de vermelho é o determinante e nós temos os modificadores em azul. My cute dog barks a lot. Nesse grupo nominal, nós temos o possessivo my, o adjetivo cute, e o substantivo dog é o núcleo do grupo nominal, portanto vem por último. Segundo exemplo, that tall impressive building was projected by a Brazilian woman. Nessa frase nós temos dois grupos nominais. No primeiro nós temos o pronome demonstrativo that, o adjetivo tall, o adjetivo impressive, modificando building, que é o núcleo do grupo nominal. E lá no segundo grupo nominal, Brazilian woman, novamente, nós temos o adjetivo pátrio Brazilian, que modifica woman. Woman vem por último. Terceiro, some students suggested virtual classes. Dois grupos nominais na mesma frase, na mesma oração. Nós temos aqui então some students, é o nosso pronome indefinido, modificando students.
suggested virtual classes. Nós temos o adjetivo virtual modificando o substantivo classes. Tranquilo, pessoal? Para consolidar esse conhecimento, eu trouxe essa musiquinha muito conhecida da infância de vocês, mas muitos de repente só conheçam em português. Vou cantar para vocês, espero que ninguém ria, e depois eu explico. O nome dela é 10 Little Indians. 1 little, 2 little, 3 little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians, 7 little, 8 little, 9 little Indians, 10 little Indian boys. O que nós conseguimos perceber aqui? Nós temos o adjetivo little, que modifica Indians, no plural. O tempo todo na música, Indians está sendo modificado por little. Quando a gente chega no último verso da primeira estrofe, boys é o núcleo do meu grupo nominal. A gente sabe disso porque ele está por último e ele está no plural. E Indian, que era o tempo todo o núcleo do grupo nominal, ele se transforma num modificador de boys. E aí a gente tem 10 little Indian boys. Outra coisa que a gente consegue concluir aqui, pessoal, é que o grupo nominal não vai concordar singular e plural. Aqui a gente só coloca plural no núcleo. O núcleo do grupo nominal é o único que vai ser flexionado. Vamos ver de trás para frente. 10 little, 9 little, 8 little Indians, 7 little, 6 little, 5 little Indians, 4 little, 3 little, 2 little Indians, 1 little Indian boy. Olha aqui, no último verso da segunda estrofe, ele volta a ser singular. Nós temos o grupo nominal boy. Qual é a diferença desse verso para o verso da primeira estrofe? Apenas o último elemento, que é o nosso núcleo do grupo nominal. Só ele vai para o plural. Só ele tem essa flexão. Só ele determina gênero. Portanto, temos aí essa grande diferença entre o grupo nominal no português e o grupo nominal no inglês. Resumindo, nós temos o grupo nominal formado por determinantes, modificadores e o substantivo, que é o núcleo do grupo nominal. Vamos ver alguns erros, é uma forma muito eficaz de aprender. Quando eu tenho no primeiro exemplo, those little kids Americans sing perfectly, chega a doer os ouvidos, porque o certo seria those little American kids sing perfectly. Duas maneiras da gente identificar isso aqui. American é adjetivo, não pode vir por último. E se essa informação no momento da prova, da avaliação, não vier à sua mente, lembre-se que o único que vai para o plural é o último elemento, que é o núcleo. Portanto, o kids vem depois de todos os outros. No número 2 nós temos her hair long impressed me. Novamente, como saber a ordem? Eu sempre jogo o substantivo para o final. Então, nós temos o determinante em vermelho, her. Nós temos o modificador em azul, long, que é o adjetivo. E o substantivo é o núcleo do grupo nominal, hair. So, if you have any doubts, you can call me, you can send me emails, or you can send me messages on WhatsApp. Bye bye, see you.